A intensidade dessa memória, criada na mesma noite da pedra, fez com que Serena se sentasse de uma vez por todas no sofá em frente à mesa de bebidas. Sabendo que não conseguiria quebrar a palavra dada à sua amada, Serena fitou o caderno preto sobre a mesa. Ela o pegou e observou a primeira folha, em que constava uma espécie de rabisco e grafite que ocupavam todo o papel com a palavra ad sumos em destaque. Cena em seguida por Serena Vieira. Ela jogou o caderno para o lado e caminhou até a vitrola, onde selecionou Chico Buarque e Caetano Veloso para tocar. Seus melhores amigos naqueles tempos. Pronto, já não estava mais sozinha. Agora só precisava encontrar companhia em sua alma, e assim se concentrou para alcançá-la. Com as bênçãos de nossos ancestrais, começa agora mais um episódio do Palavra Negra Entrevista, com o professor de língua inglesa e o autor do livro Ad Sumos, Douglas Freitas. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Adriano. A gente agradece demais sua presença, ficamos muito felizes com o lançamento do seu livro. Confesso que me pegou de surpresa quando a gente estava fazendo a nossa pesquisa, e parabéns. Obrigado. Gostaria também de agradecer por essa oportunidade que você está dando para a gente, nós, escritores capixabas, de ter essa conversa, né? E, de fato, a gente fomentar a literatura como forma geral. Então, o que te motivou, para a gente começar o nosso papo desde o início, assim mesmo, o que te motivou ou o que te levou a escrever o seu livro? Um livro foi também uma surpresa para mim. O que me motivou foi o que eu falei, né, sobre me ver como uma pessoa criativa. Eu sempre quis mostrar para o mundo arte, né? Eu sempre assim, admirei arte de uma maneira assim, muito geral, assim, música e cinema e peças teatrais. Então, assim, eu sempre fui muito ligado à arte. E assim, eu acho que a porta de entrada que eu vi, que eu poderia entrar, de fato, no mundo da arte foi através do livro, né? Porque eu vi que eu poderia fazer algo sozinho, fazer de forma autônoma, que foi o que aconteceu. Sim. E então eu poderia, assim, entrar no mundo da arte através de uma coletânea de contos, através, assim, de histórias, que foi o caminho que eu encontrei para, de fato, adentrar esse mundo. Você falou que publicou de forma autônoma e então de forma independente, né? Isso. Sem editora. É isso? Sim, isso. Quando eu comecei, acho que a primeira vez que eu vi o livro, que eu terminei e falei, caramba, eu tenho material aqui. Quando eu formei o original, foi lá em 2019 e eu tinha uma visão do mercado editorial brasileiro que ficou muito diferente no ano seguinte, né, de 2020. O Douglas, de 2019, quando ele terminou o livro, o original, né, o primeiro rascunho, ele tinha uma visão do mercado editorial brasileiro que é uma visão que não se manteve no ano seguinte, no ano que eu, de fato, assim, quis publicar o livro, né? Então, foram vários fatores que fizeram com que eu tentasse, de forma autônoma e de forma independente, de forma autopublicada, publicar o livro. E foi uma alegria muito grande quando, de fato, eu consegui fazer essa autopublicação. Você chegou a procurar alguma lei de incentivo, os editais de fomento do governo, do estado, alguma coisa, algo nesse sentido? Eu não cheguei, antes da publicação, eu de fato assim, não me atentei que havia essa possibilidade, né? Eu estava assim, em dois caminhos. Para mim existia a publicação de forma tradicional, que era por na verdade assim, eu tinha três opções, né? Três possibilidades na minha mente. Primeiro seria a de forma tradicional, que seria por uma editora, né? Depois eu pensei numa prestadora de serviços, né? Que a gente entrega o original e aí uma empresa faz o livro se tornar de fato um livro, né? Publicado. E também tinha a autopublicação. Naquela época, eu não me atentei
aos editais, né, de incentivo e nem das leis, né, propriamente ditas. Eu fui me atentar nessa possibilidade de lei de incentivo após a publicação, que foi quando eu pensei, caramba, como é que eu vou fazer para divulgar esse livro? Eu tenho o livro aqui, ele está ótimo, eu tenho orgulho dele, o que é que eu faço a partir disso daqui? E aí foi que eu falei, caramba, mas tem lei de incentivo, eu posso ir atrás delas então. Então, assim, foi o período pós-publicação. E quais foram as influências, assim, literárias que te ajudaram nesse processo de escrita, assim? Olha, eu vou dizer para você que minha maior inspiração não vem da literatura, mas sim da televisão, que é uma série britânica chamada Black Mirror, né? Espelho Negro, a tradução em português. E é uma série distópica, podemos dizer assim, que usa a tecnologia, né, como recurso principal que une todos os episódios, né? E eu gostei muito daquele formato porque foi o primeiro formato que eu vi de antologia, né, onde as histórias não necessariamente precisavam caminhar juntas. E eu falei, caramba, muito interessante isso daqui. E além disso, havia outros dois recursos que eu admiro muito, que é o fato de ter, né, o recurso da tecnologia e também o recurso da reviravolta, porque reviravolta é uma técnica assim que chama muito minha atenção como consumidor de arte. Eu gosto muito de ser surpreendido quando eu estou lendo, quando eu estou assistindo algo. Então, assim, eu queria algo naquele estilo. E aí foi que eu fiz as histórias, né? Elas são distintas entre si. Óbvio que há uma referência aqui de uma história para outra, porém é uma antologia, de fato, né? Mas, então, assim, acho que Black Mirror é a maior inspiração que eu tive para essa coletânea, né? Mas de literatura, já que estamos falando, né, de reviravolta, eu acho que eu posso citar o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, o George R. R. Martin, que é um autor que tem uma criatividade muito grande, justamente por esse planejamento que ele tem e por esse recurso de reviravoltas. E outra autora também que eu gosto muito é da Gillian Flynn. Ela é autora norte-americana de Garota Exemplar. Então, assim, acho que ambos contêm uma dose muito grande desse recurso. Eu acho que eles usam muito bem, aplicam muito bem nas suas histórias esse recurso de reviravoltas. Nós pedimos, né, que você trouxesse um livro que também fosse especial, também uma de suas referências. Você trouxe As vantagens, né? isso. Qual o nome do livro? Tem a versão em inglês. A edição que eu tenho é em inglês, é The Perks of Being a Wallflower. Em português, As Vantagens de Ser Invisível. E é um livro que mexe muito comigo porque ele é muito especial porque a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com esse universo foi através do audiovisual, né? Se tornou um filme de muito sucesso e eu lembro assim, até hoje onde que eu estava, foi um professor de inglês, inclusive de inglês, né, que passou pra gente assistir ao filme todo em sala de aula. E eu me apaixonei e falei, caramba, tá, vou ler o livro para ver como que é, né, se eu vou gostar tanto assim. E assim, me apaixonei porque é um romance epistolar, né? É um romance que se move por meio de cartas, né? Então, assim, do início até o fim a gente tem um escritor lançando cartas para uma outra pessoa, né? E a razão de eu gostar tanto desse livro é porque eu acho que foi a primeira obra que eu vi que era de jovem para jovem, sabe? E foi contada de uma maneira tão autêntica, tão honesta, com tanta profundidade e temas tão especiais, sabe?
O título do seu livro é Ad Sumus. O que significa essa palavra? Ad sumus é um termo em latim. Tive, inclusive, latim na faculdade, apesar de que eu não me lembro de muitas coisas, porque foi no primeiro período. Mas ad sumus, do latim, significa estamos presentes, estamos juntos. E eu acho que é uma sentença muito forte, principalmente pela temática, pelo fio que permeia, né, toda a coletânea. Eu quis trazer a representatividade como tema, como fio, né, que encobre todo a coletânea. Então acho que esse título assim ele casa muito bem com a minha proposta, com o conceito que eu quis trazer para todas as histórias que aqui estão presentes, sabe? Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Quais temas prevalecem no seu livro, assim? Eu sei que tem questões minoritárias, questões, inclusive, pertinentes no contexto atual do país. Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Claro, claro. Sendo bem sincero, essa era uma questão que me deixava apreensivo em relação à coletânea em si, porque as coletâneas que eu estive familiarizado antes de publicar o livro, elas tinham uma temática em comum, né? Falavam, por exemplo, sobre a vida do imigrante nos Estados Unidos, ou sobre o racismo. Então, assim, tinha um tema, né, Sei. amplo, e aí, por conta disso, né, cada história se destrinchava a partir daquele único tema. E Ad Sumus é, assim, totalmente diferente disso, né, porque eu queria falar de vários temas, sabe, porque, para mim, isso iria dinamizar o próprio processo de leitura, porque não ficaria só preso em apenas um tema, né? E então, assim, isso me deixou muito apreensivo, porque aqui a gente está falando de racismo, a gente está falando de feminismo e a gente está falando de homofobia, a gente está falando também de sexualidade, então são vários temas, então eu estava com muito medo, assim, de deixar pontas soltas ou uma coletânea que não conversava entre si, sabe? Mas eu percebi que tinha algo que unia tudo aquilo dali, que era de fato a representatividade, sabe? Eu acho que a representatividade, para mim, ela é muito importante e sempre vai estar presente nas minhas histórias. E como nesse seu processo de escrita, pelo que eu entendi, foi um processo longo, assim, né? Foi um processo que Foi. demorado. Nesse processo, e você foi criterioso no seu processo de escrita, eu acredito também de aprendizado, né, durante esse processo. Mas como que foi para você trabalhar esses personagens para que ele não caísse em estereótipos? E também eu queria saber um pouco do seu rigor, digamos assim, na própria escrita mesmo, assim, né? No rigor ali, se você é exigente com você mesmo, se você reescreve várias vezes o mesmo trecho, ou o mesmo conto, ou o mesmo parágrafo, enfim. Então, eu acho que a gente precisa falar de 2018, que foi quando eu comecei, né? Dei entrada ao processo, que eu nem sabia que eu tinha dado entrada no processo, que foi... eu lembro que eu estava, assim, de férias, a UFES, acho que faltava 2 semanas para chegar às férias de julho, né, da UFES. Eu estava estava no penúltimo período, estava no 7º período de Letras em Inglês, o curso Letras em Inglês, né, da UFES. E aí me deu essa ideia, né, de escrever um conto. Eu já estava nesse processo de me familiarizar ainda mais com a literatura, com livros, né? E aí eu quis escrever, e esse conto, chamado Espectro, ele é o conto de número 5 dessa coletânea. Ele foi gerado de forma muito orgânica mesmo. Eu simplesmente estava esperando alunos chegarem na sala de aula. Eles tinham o costume de chegar atrasado, 10, 15 minutos, e
15 minutos foi assim, o tempo necessário para eu criar o primeiro parágrafo, né? Então, assim, foi, de fato, o conto foi feito assim, de fato, de forma muito orgânica. E aí, 2 semanas depois, eu tenho uma amiga, minha melhor amiga, ela faz aniversário 3 dias depois do meu, né? Ela faz aniversário dia 25 de julho. E aí eu queria dar um presente para ela, só que eu queria algo que fosse manual, né? Algo que não fosse comprado, algo que fosse feito assim, ah, meu para ela, sabe? E aí foi que eu criei o segundo conto, que também foi feito de forma orgânica, apesar de eu ter trabalhado com prazo, né? Porque não poderia ser depois do dia 25, mas assim, não tinha pretensão até aquele momento. E aí quando eu finalizei o conto, que eu falei, caramba, eu tenho material aqui, eu acho que eu posso explorar mais esse meu lado, né, artístico. E aí foi que eu tentei unir o útil ao agradável quando eu quis fazer meu TCC sobre representatividade racial. E, obviamente, como que eu estava no curso de licenciatura em língua inglesa, eu tinha que focar também nesse lado, né? E aí foi que eu escrevi justamente sobre a representatividade racial ah, ah, como ferramenta no ensino, a representatividade racial no ensino de língua inglesa como língua adicional, né? Então, assim, desde aquele tempo eu já sabia que eu poderia investir nesse meu lado artístico e comecei a estudar, de fato, sobre a representatividade racial, né? E aí foi que eu entendi, de fato, o que era aquilo dali, né? Porque em 2018 nós estávamos falando muito sobre esse tema, né? Sobre o termo representatividade racial, social. E, e aí foi que eu estudei de fato aquilo dali, e aí eu falei, cara, agora eu tenho a ferramenta para utilizar no livro. Então, a partir daquilo dali, e nesse processo também do TCC, né, eu criei outros contos, ideias foram vindo e etc. Até que em um ano eu consegui finalizar o primeiro rascunho, né? Como que eu havia dito em 2019, comecei em 2018 com Espectro, terminei com Perdidos lá em 2019, um ano depois. E foi um processo, assim, muito diversificado, vamos dizer assim. Porque de alguma maneira você está colocando um pouco de você ali, né? Claro, claro, claro. Você está se revelando ali, né? Sim, eu sempre admirei também esse fenômeno do artista interferir na sua arte, sabe? De ele tentar colocar no papel, numa música, ou seja, em qualquer outro artifício, aquilo que ele está sentindo naquele momento. Porque é de fato, você sente quando é algo autêntico, quando é algo honesto, e você acaba se identificando, né, com aquilo dali que você está ouvindo, que você está escutando. E a de Sumos é de fato assim, nasceu da minha observação diária, né? Eu nunca estive em ambientes muito ricos, então minha base de inspiração foi tudo aquilo dali que eu estava vivendo, né? Periferia e minorias, e de fato, assim, aquilo que ronda a minha vida. Então, caminhando para o final, o que você acha da produção literária de autoria preta hoje no Brasil, no mundo? O que você tem lido ultimamente? Eu acho que sempre foi muito marginalizada, né? E muito também não creditada. Nós temos, assim, artistas negros, não apenas na literatura, mas na música, no cinema, são artes feitas por pretos, né? E que não levam esse crédito por essa criação, por esse trabalho, por essa contribuição que eles tiveram para a arte em geral, né? E agora, mais do que nunca, com esse novo governo, se é que a gente pode chamar de governo, essas novas políticas, né, que tentam impor a nós, a todo momento, essa própria taxação de livros, né, nos afasta ainda mais, não apenas assim da literatura preta, mas assim a literatura de forma geral. De alguma maneira geral, né? Isso. E, de novo, assim, volto a falar de créditos, né? Porque nós temos, assim, artistas incríveis, pretos, e
uma forma de literatura que está crescendo, né? A literatura feita na periferia, por exemplo, é uma literatura nunca vista antes aqui no Brasil. Nós temos os slams, né? Que assim, é uma inovação, mas que infelizmente ainda continua muito marginalizada e de uma forma muito restrita também, né? Até que alguém estoure essa bolha, nós estamos muito restritos, né, a esse tipo de literatura. E você tem plano para novos lançamentos? Já começou a escrever alguma coisa? Sim, eu tenho vários projetos literários, várias histórias, várias ideias que eu quero muito escrever um dia, eu sei que eu vou conseguir um dia. Parte do segundo volume da coletânea de sumos já está feita, assim, acho que um terço, eu sou péssimo para matemática, mas eu diria assim, que menos da metade já está feita, mas assim, é, ah, colocando na mesa o fato de que o primeiro volume foi publicado no final do ano passado, acredito que o caminho está bem andado até para a segunda coletânea. E não apenas isso, mas assim, romances também, mas eu me encontro muito mais como contista do que como romancista. Então, assim, eu gosto muito de escrever contos. E tenho muitos projetos nessa linha. Douglas, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Fala para o nosso público aonde pode adquirir o Ad Sumos. Pessoal, o Ad Sumos, ele tem tanto a versão física, como que vocês podem observar aqui, ele também tem na versão e-book, né? A versão e-book ele está sendo distribuído pela Amazon, então vocês podem entrar lá no site da Amazon.com, que você vai encontrar, basta colocar lá para procurar Ad Sumos, que vocês vão encontrar a coletânea de modo para dispositivo tablet, né, o celular, de forma mesmo de e-book, né? Enquanto que a física, eu tenho um site que é o douglasfreitas.arte.br. Então lá vocês podem fazer o pedido de vocês da coletânea, ou vocês podem procurar nas redes sociais, que é @doug_laisfreitas. Então lá a gente consegue conversar sobre o livro e como adquiri-lo, pelas redes sociais ou pelo site. Douglas, obrigado pela sua presença aqui, né, no Palavra Negra Entrevista. Muito obrigado pelo esse bate-papo muito bacana, muito legal. E últimas palavras, alguma coisa? Eu quero agradecer novamente, agora não apenas para você, mas para toda a equipe que está trabalhando aqui. Acredito que não apenas o fim, né, que vocês têm, mas o meio também é muito legal, muito divertido que vocês estão fazendo. E o saldo eu sei que vai ser positivo. Acho que as últimas palavras que eu posso dizer são fora Bolsonaro. Encerrando mais um episódio do Palavra Negra Entrevista com Poesia Islã. Eu não vim pra passar pano já. Passaram meus mano, passa ano e vocês votam errado de novo. Querem embranquecer meu povo, eu não sou parda, eles têm medo, racista. Lhe apresento dos 50 tons de preto, segregação. Meritocracia é o mesmo que ignorar a escravidão. E eu fui escrivão da vida. Eu vi Jesus voltar e morrer de bala perdida pra racista. Incomoda ver preto na propaganda. Eu sei que capitães do mato não entram em Aruanda. A corte coloca corda no pescoço. Eu faço acordes pra ver se um dia esse povo acorda. A bala encontra a pele preta, não parda. As balas perdidas têm cheiro de farda. O sistema nos faz reféns. Não investem em esporte na quebrada com medo de outro de SOS. Tentaram me calar e eu grito. Os mesmos que bateram panela foram os que gritaram mito. Mas como mostrar pra esse povo a verdade? Num país onde facada elege mais que debate. Exu não é demônio, viu? O verdadeiro anticristo. Estuprar criança
e ainda pregar no culto de domingo. Não vejo cidadãos de bem, só cidadãos de bens. Nesse lugar onde somos reféns, as pessoas só acreditam naquilo que lhe convém. Sério, se vocês dessem bola pro menino que joga bola, ele não ia estar de uma dólar só pra poder virar alguém. A fome te faz refém. Quantos morreram como indigente nessa de virar alguém? A barca me lembra barca, é um novo navio guerreiro, lotada de capitães do mato movidos pelo dinheiro. Eu vi que a Casa Grande virou Senado, o senhor de engenho virou deputado, o escravo virou trabalhador e quem tacava fogo no engenho virou poeta.